Olá pessoal, eu sou a Daniela, sou colega da disciplina de Fundamentos em Virologia e vim então apresentar o seminário referente à família Pneumoviridae. Bom, os vírus que hoje a gente encontra dentro da família Pneumoviridae, na realidade, até 2016 eles eram uma subfamília da família Paromyxoviridae. Então, em 2016 houve essa reclassificação e eles passaram então a ser considerados uma família independente, denominada Pneumoviridae. Não existem vetores conhecidos até o momento para os vírus dessa família, e a transmissão ela ocorre por contato próximo com um animal ou pessoa infectada, né? E gotículas de aerosol. Bom, segundo o ICTV, dentro da família Pneumoviridae nós encontramos dois gêneros, os metapneumovírus e os ortopneumovírus. Sendo que dentro dos metapneumovírus nós temos 2 espécies e dos ortopneumovírus 3 espécies. Então é uma família relativamente curta, acredito muito por ter sido reclassificada há pouco tempo. Então, nos metapneumovírus nós temos o aviário e o humano, sendo que o metapneumovírus aviário ele vai causar síndrome respiratória em frangos e aves, rinotraqueite do peru, e também uma síndrome denominada de síndrome da cabeça inchada. E o metapneumovírus humano, ele é responsável por infecções respiratórias agudas, especialmente em crianças menores de 5 anos. Nos ortopneumovírus, né, no gênero, a gente tem o bovino, o humano e o murino, sendo que o ortopneumovírus bovino, ele causa quadros respiratórios graves nesses animais. O ortopneumovírus humano, a pessoa vai apresentar sintomas semelhantes a um resfriado, mas se houver um acometimento do trato respiratório inferior, esse quadro pode se agravar e se tornar um quadro sério. Já em relação aos ortopneumovírus murinos, eu não encontrei relatos se esses animais eles também apresentam sintomatologia associada ao trato respiratório. Um outro fator é que é comum a gente encontrar os ortopneumovírus denominados como vírus sincicial respiratório, vírus sincicial respiratório humano ou bovino. Tá? Bom, quais são as diferenças entre os metapneumovírus e os ortopneumovírus? Os ortopneumovírus, nos ortopneumovírus a gente vai encontrar 10 genes e nos meta apenas 8. Então, os ortopneumovírus a gente tem a presença dos genes NS1 e NS2 que a gente não vai encontrar nos meta. A gente também tem uma diferença na ordenação desses genes. Então, nos ortopneumovírus é SHGFM2 e nos meta é FM2, SH e G. Então, a gente tem um maior comprimento do genoma dos orto e diferenças também no comprimento da região intergênica. Bom, agora falando um pouquinho da estrutura dos vírus. Bom, os vírus da família eles podem ser encontrados em duas formas distintas, né? A forma filamentosa e a forma esférica. Sendo que as formas filamentosas elas são predominantes e elas podem ter de 70 até 190 nanômetros de diâmetro e até 2 micrômetros de comprimento. Já as formas esféricas, elas podem ter de 80 a 140 nanômetros, mas já houveram descrição, então, deixados com as formas esféricas até 600 nanômetros. Em relação à diferença funcional entre essas estruturas, ainda não foi totalmente esclarecido, mas se acredita que esteja relacionado com o tipo de célula em que cada uma replica. E a imagem aqui é a imagem do vírus sincicial respiratório humano na sua forma intacta. Bom, no vídeo intacto, a única estrutura que fica visível é o envelope externo, né, que tem de 7 a 15 nanômetros. E ele apresenta 3 glicoproteínas de superfície, a proteína de fusão, a proteína F, a glicoproteína G e a glicoproteína SH. Sendo que a proteína de fusão e a glicoproteína G, elas apresentam espículas com projeções de 10 até 14 nanômetros na superfície viral. E o tamanho da glicoproteína SH, ele ainda não foi determinado, mas se sabe que ela é uma glicoproteína pequena e hidrofóbica. O núcleo capsídeo, né, de simetria helicoidal, ele varia de 13 a 14 nanômetros de diâmetro e recobre o RNA viral e interage com a camada de proteína da matriz. Então, aqui uma representação dessas proteínas que estão associadas ao envelope. Então, a gente tem a glicoproteína G, representada pelas espículas em verde, a proteína de fusão, representada pelas espículas amarelas, e a proteína SH, representada, então, por essas formas arredondadas alaranjadas. Bom, em relação ao genoma, ele é constituído de uma única fita de RNA linear, sentido negativo, com 13 a 15 quilobases.
A organização genômica ela é distinta entre os vírus da família, como eu já comentei, e o genoma ele não é infeccioso com a polaridade negativa, ou seja, o RNA desnudado ele não é infeccioso. Ele só é infeccioso na forma de complexo de RNA da proteína do núcleo capsídeo, que eu encontrei bastante a sigla para representar RNP, tá? Que é então o complexo de RNA da proteína do núcleo capsídeo. Os vírons eles vão apresentar uma cópia simples de RNA de sentido negativo, que é a fita molde para o RNA genômico, 3 proteínas que estão associadas ao núcleo capsídeo, que são as proteínas N ou NP, P e L, as 3 proteínas associadas ao envelope, que eu já comentei, F, G e SH, e a proteína matriz. O terminal 5' da fita negativa não possui proteínas covalentemente ligadas, e a gente também não tem cauda poliar associada ao terminal 3'. Aqui uma representação, então, da organização genômica. Para os ortopneumovírus, o vírus aqui representado é o vírus sincicial respiratório humano, e para os o metapneumovírus humano. Então, a gente pode observar essa diferença da organização, né, dos genes. Então, aqui a gente tem F, M2, SH e G, e aqui SH, G, F e M2, e também a presença dos genes NS1 e NS2 nos ortopneumovírus, que a gente não vai encontrar nos meta. Bom, em relação às proteínas, nos ortopneumovírus, então, nós temos esses genes NS1 e NS2, e os vírus sinciciais respiratórios, eles são os únicos que possuem 2 genes que vão codificar para proteínas não estruturais que precedem a nucleoproteína. São proteínas pequenas, então, de 113 a 156 aminoácidos. A NS1 é uma potente inibidora da transcrição e replicação do RNA viral, e a NS2 se sabe que ela não é necessária para a replicação do vírus in vitro, mas ambas participam do processo de evasão viral, respostas celulares. Respostas essas são induzidas pela produção de interferons alfa e beta. Bom, depois nós temos a proteína N, ou que também pode ser chamada de NP, que é a nucleoproteína, aqui representada por essa estrutura em verde. Essa é uma proteína que está bastante associada ao genoma viral, né? Juntamente com o RNA, forma o núcleo capsídeo e promove a estrutura helicoidal do RNA genômico. E também é responsável pela proteção do genoma contra a digestão por nucleases. Depois nós temos a proteína P, que é a fosfoproteína. Ela, na imagem aqui, ela ficou representada então por essas estruturas meio roxinhas. Ela é um componente essencial do complexo da polimerase, responsável pela transcrição e também pela replicação, e juntamente com a proteína N, ou seja, a nucleoproteína, ela forma corpúsculos de inclusão nas células infectadas. Depois tem a proteína M, que é a proteína de matriz, ela é representada aqui então por essas estruturas redondinhas, marrons. Ela forma a camada interna entre o núcleo capsídeo e o envelope, e é a proteína que a gente vai encontrar de forma mais abundante nos vírus. A função dela ainda não é totalmente elucidada, mas sabe-se que ela tem um importante papel na organização da morfogênese viral. Depois nós temos as glicoproteínas F, que estão representadas pelas espículas em amarelo, que eu já tinha mostrado. São proteínas que participam, então, da fusão e penetração do vírus à célula hospedeira. Temos a proteína M2, então o gene M2 ele contém 2 janelas de leitura que vão codificar 2 polipeptídeos, o M21 e o M22, que estão ambos associados ao complexo do núcleo capsídeo, sendo que, mais especificamente, a M21 participa na elongação da transcrição e também da indução da resposta inflamatória do hospedeiro e da exacerbação dos sinais clínicos da infecção. E a M22 ela é responsável pela modulação da replicação e transcrição do RNA viral. A proteína SH, então, que é aquela proteína pequena, hidrofóbica, que é representada pelas bolinhas laranjas, a função dela ainda não foi totalmente esclarecida, mas parece regular a permeabilidade das membranas e a eficiência de fusão entre membranas promovidas pela proteína F. E por isso se acredita que ela contribua para a formação de sincícios. Temos a glicoproteína G, que são as espículas verdes, responsável pela dissorção viral à superfície da célula hospedeira. E, por fim, a proteína L, que está aqui, representada por essa estrutura cinza, então, que é L de large, então de grande. Ela é a maior proteína dessa família viral, mas é a proteína estrutural menos abundante. E é o principal componente da RNA polimerase RNA dependente, que vai promover toda a síntese de RNA viral, assim como mRNA e progênios de RNA genômicos. Bom, em relação ao ciclo replicativo, então,
Bom, então o ciclo replicativo aqui representado é de um metapneumovírus, porque foi o que eu encontrei mais informações em relação ao ciclo. Bom, o primeiro passo que a gente vai observar é a ligação aos receptores e, posteriormente, a penetração por fusão do envelope viral com a membrana plasmática, né? Então, aqui a ligação, o processo de fusão, e aí o que a gente vai ter como resultado disso é o desnudamento do vírus, né? O processo de uncoating, e a liberação do RNP, então, aquele complexo que eu tinha comentado anteriormente, que é o complexo de RNA da proteína do núcleo capsídeo, que contém o RNA viral, e aí a gente vai ter essa liberação no citoplasma. Depois disso, a gente tem a transcrição dos RNAs mensageiros pelo complexo polimerase, então aqui tem o processo de a indicação do processo de transcrição. E aí, depois, após a transcrição primária, o genoma ele é replicado para a produção do antigenoma, né? Pelo que eu entendi, esses processos acabam ocorrendo concomitantemente, mas o antigenoma ele é utilizado para síntese de RNA genômico, e esse RNA genômico é utilizado para produzir antigenomas adicionais para incorporação em vírus da progenie, ou eles são utilizados como template para transcrição secundária. Então, depois do processo de transcrição, a gente tem o processo de tradução, e as proteínas M e os RNPs, eles são transportados, então, intracelularmente para a membrana plasmática. E as proteínas que estão associadas ao envelope, né, as proteínas F, G e SH, elas são transportadas, então, do retículo endoplasmático para o aparelho de Golgi, e então, em seguida, elas são transportadas para a membrana plasmática também. E aí a gente tem o processo de montagem, né, a montagem dos novos vírus, e eles são liberados, então, da membrana plasmática por um processo de brotamento. Então, em relação às informações gerais que eu tinha sobre a família Pneumoviridae, era isso. Eu acredito que eu não tenha encontrado uma gama de informações tão grande, porque é uma família relativamente nova, e muitas das informações que eu encontrei eram informações onde a gente ainda encontrava esses vírus denominados na família, com informações como se eles fossem da família Paromyxoviridae, então resolvi não trazer esse tipo de informação que eu encontrei anterior, então, a 2016. E aí, eu vou falar um pouquinho mais sobre o vírus sincicial respiratório humano, tá? Bom, o VSR, né, o vírus sincicial respiratório humano, ele é um vírus bastante comum que usualmente causa uma sintomatologia leve. É a causa mais comum de bronquiolite e pneumonia em crianças menores de 1 ano nos Estados Unidos. Eu encontrei numa literatura que até a data do 2º ano de idade de uma criança, a probabilidade que ela já tenha tido uma infecção por VSR é muito grande. E o quadro ele pode se agravar, além de em crianças, em determinadas populações de adultos e idosos, né? Então, essas informações que estão em inglês aqui no slide, eu tirei diretamente da página da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde ela tem algumas páginas específicas dedicadas para certas doenças e certas infecções, dentre elas as infecções por vírus sincicial respiratório humano. Então, eles vão trazer que, além de elas serem perigosas para crianças, elas também podem ser perigosas para certas populações de adultos. E quem são essas populações, né? Adultos, né? Older adults, então pessoas que têm mais de 65 anos de idade. Adultos que têm alguma infecção crônica do sistema cardíaco ou do sistema respiratório. E adultos que tenham sistema imune debilitado, né? Alguma problemática relacionada ao sistema imune, alguma imunodeficiência. E então eles estimam que a cada ano 177 mil idosos eles são hospitalizados, e desses 14 mil eles vão morrer nos Estados Unidos em decorrência da infecção pelo vírus. Bom, os sintomas eles costumam aparecer entre 4 a 6 dias depois do contato, e os sintomas eles aparecem em fases e não todos juntos. Então, a gente pode encontrar esses pacientes apresentando coriza, diminuição do apetite, tosse, espirros, febre e chiado, sendo que em crianças elas costumam ter menos sintomas aparentes, então fica mais restrito a uma dificuldade respiratória, tosse e inapetência. A maioria das infecções ela vai se resolver em 1 ou 2 semanas, né, se cursar bem, e não existe tratamento específico para a infecção. Então, o que se considera nesses casos é o manejo de sintomas. Essas informações desses aí já são do guia de tratamento, né, das guidelines da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, eles recomendam, né, que para o tratamento domiciliar as pessoas mantenham higiene adequada de mãos, né, com água, sabão ou álcool, que a criança e também, né, se for o quadro de uma infecção em um adulto, se evite que ela fique exposta ao tabagismo passivo,
manter a alimentação normal, fazer higiene da cavidade nasal com solução salina, utilizar antitérmicos quando necessário, e aí a reavaliação médica se houver dúvidas ou sinais de alerta, né? Então, nessa guideline também tem quais são esses sinais de alerta e quando considerar uma internação. E aí acabei não trazendo quais são esses sinais de alerta, porque achei que ia ficar um pouco extenso. Mas, em relação às medidas de manejo, né, que podem ser utilizadas em ambiente hospitalar, eles vão descrevendo cada uma e falam quais devem ser consideradas e quais não têm recomendação. Então, o que pode ser considerado, né? Utilização de salina hipertônica, oxigênio, cânula nasal com alto fluxo, oximetria, nutrição e hidratação. E não existe recomendação, então, a partir de grandes estudos multicêntricos que foram realizados, de utilização de broncodilatadores, tá? Então, não diminui o tempo de internação. Adrenalina, corticoides, fisioterapia respiratória, eles só vão recomendar se a pessoa tiver comorbidades associadas, não se utilizar antimicrobianos, névoa, antivirais e palivizumab. O palivizumab ele só serve como profilático para infecção. E aqui, esse é um artigo que foi publicado recentemente na The Lancet, que é uma análise sistemática, tá? De global, regional e nacional, então, de estimativas de infecção do trato respiratório inferior em decorrência da infecção pelo vírus, né, pelo vírus sincicial em crianças menores de 5 anos em 2019, né? Esse foi o grupo que o estudo avaliou. Então, pelo que eu entendi, esses pesquisadores eles já trabalham com esse tipo de análise sistemática, porque eles já têm estimativas anteriores, né, então de 2015, e aí nesse estudo aqui eles fizeram, né, um update dessas crianças de 0 a 60 meses para o ano de 2019. E aí o que eles trazem então como resposta, né, estimativa? Globalmente, então, em 2019, houveram 33 milhões de casos de episódios de infecção respiratória aguda associados ao vírus, sendo que mais de 95% dos episódios de infecção aguda do trato respiratório inferior associados ao VSR e mais de 97% das mortes associadas ao vírus em todas as faixas etárias, né, as faixas etárias avaliadas no estudo, então até 5 anos, ocorreram em países de baixa e média renda, que é o caso do Brasil. E estimou-se também que para cada morte associada ao vírus ocorrida no ambiente hospitalar, outras 3 mortes teriam ocorrido na comunidade, ou seja, crianças que não tiveram atendimento e manejo adequado. Era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção.